Graça e paz, gente. Glória a Deus por mais uma tarde aqui. Hoje, quinta-feira, eu tive que voltar aqui, gente. Peço perdão a vocês. Quem assistiu aí mais cedo hoje percebeu que teve uma falha no áudio, tá? E eu confesso a vocês que eu não sabia que estava falhando, porque não tem como eu saber aqui. Eu estava sem um retorno. Então, para mim, estava tudo ok com o áudio. Então, ficou metade da live todinha sem áudio. Então, peço perdão a vocês. Mas, como eu tenho um compromisso, primeiramente com Deus, e depois eu tenho um compromisso com vocês, eu voltei aqui, tá ok? Para refazer esse momento da gente, essa live. Então, eu espero que, independente do horário que você esteja assistindo, você seja abençoado. Interessante, veja como são as coisas. Eu postei no meu Instagram um sinalzinho assim, não perde a live de hoje, e coloquei um sinal de uma boca fechada. E foi o que aconteceu. O que eu falei não saiu para vocês, infelizmente. Mas eu estou aqui, glória a Deus, não tem problema, eu volto, refaço quantas vezes for preciso, mas a palavra de Deus vai ser pregada, a não ser que Ele não permita. Mas falha técnica, nada vai impedir da gente pregar a palavra do Senhor, amém? Então comenta aqui se você está ouvindo bem, ok? Se está tudo certinho aí com você, que Deus abençoe sua vida. Não sei, provavelmente você vai estar assistindo à noite, mas cuidado para não confundir os episódios, tá? Hoje é quinta-feira, o episódio 4, ok? Amanhã, sexta-feira, vai ter o episódio 5. Você está me vendo essa semana usando essa camisa aqui linda, do Ministério Face a Face lá de Caruaru. Tem o nome Yeshua, que é Jesus em hebraico, tá vendo aqui, ó? Ou a depender da pronúncia Yeshua, tem pessoas que falam Yeshua, Yeshua, mas significa Jesus em hebraico, tá? Então, quando as pessoas falavam com Jesus, elas chamavam Yeshua, ou a depender da pronúncia Yeshua, tá? Jesus é, claro, no português, né? Jesus no inglês, mas é esse nome aqui, é o nome de Jesus em hebraico, tá? Então, essa semana eu tô com essa camisa aqui, lembrando meus irmãos lá de Caruaru do Face a Face. É um ministério muito abençoado. E vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Eu vou ler alguns versículos aqui de 1 Timóteo 5, o versículo 8, tá? Acredito que você está me acompanhando. Infelizmente, hoje, meio-dia, tinha até uma turma boa me acompanhando, mas não conseguiram entender a palavra toda porque depois ficou sem áudio. Mas louva a Deus pela paciência de vocês. Vamos comentar o vídeo, curta. Não esqueça de comentar aqui se você está me ouvindo bem, tá? Comente se está ouvindo bem, se está tudo ok com o som. E vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. Joga aí na tua TV para ficar grande. Vamos estudar junto com a sua família. Eu vou ler alguns versículos, tá? Aqui na live não dá tempo da gente ler os 30 minutos, ficar lendo aqui durante 30 minutos, então eu vou ler alguns versículos. 1 Timóteo 5, versículo 8. Vou começar hoje e amanhã, sexta-feira, a gente finaliza essa semana e na próxima eu vou para a segunda carta de Timóteo, ok? Então vamos lá. 1 Timóteo 5, 8 diz assim. Eu comentei isso ontem, mas eu quero falar aqui novamente. Ó. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, gente, nós, como cristãos, Paulo orientou Timóteo, que era uma liderança, e Timóteo deveria o quê? Orientar os demais. Não devemos deixar de cuidar da nossa família, dos nossos parentes, tá? Os parentes, especialmente os da própria família. O que quer dizer isso aqui? Tem versões que tem assim, os domésticos da fé. Domésticos da fé são aqueles que congregam com a gente, que aceitaram a Jesus, que estão perto da gente, que compartilham da mesma fé, ou melhor, partilham da mesma fé, tá? Então isso aqui pode ser também os parentes em casa, que você tem que cuidar primeiro, os domésticos da fé, tá? Por quê? Quem não faz isso negou a fé e é pior que um descrente. Jesus nos colocou numa família, Jesus nos deu parentes
A gente não escolheu a família que ia nascer. Ele nos deu uma família, nos deu parente. Então a gente tem que cuidar, primeiro dos de casa. A gente tem que ser testemunho em casa. Tem que ser um exemplo, tá? Eu, Daniel, qualquer ministro, qualquer cristão, não adianta ser bom lá fora. Tinha uma coisa que minha mãe me dizia muito quando eu era novo. Quando eu era adolescente, ela dizia: você é muito bonzinho para os de fora. Eu não sei se você que é mãe já disse isso a seu filho, mas você estava certa. Ela dizia: você faz favor para o povo de fora e às vezes eu preciso de você aqui em casa, você não me ajuda. E a nossa mãe está certa. Por quê? A nossa tendência é, com quem a gente convive direto, a gente acabar muitas vezes desprezando e cuidando dos de fora. Mas aqui, tá a explicação perfeita de Paulo a Timóteo. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente, tá? Então vamos lá. Eu quero aqui avançar com você para um versículo aqui, 1 Timóteo 5,17, tá? Eu estou pulando aqui porque tem uma parte que fala sobre as viúvas, eu não vou ler tudo com você. Se uma viúva tem menos de 60 anos, não é para considerar ela, colocar ela na lista de viúvas da igreja, porque ela pode casar novamente, ter se comprometido em fazer a obra e depois parar. Depois você lê esse detalhe. Não que isso não seja importante, é muito importante, mas eu estou passando mais para frente, tá? Para ganhar tempo aqui nos contextos. Orienta também essa parte que eu pulei, a viúva. Se ela tiver desejos ali de casar, ela pode casar, tudo. Paulo acha até melhor do que ela ficar de casa em casa e acabar levando fofoca ou contendas e acabar servindo a Satanás, que essas coisas não são de Deus. Então tem umas instruções aqui. Vou agora para o versículo 17, que foi justamente quando hoje mais cedo, quando parou o áudio, eu estava nessa parte aqui, 1 Timóteo 5,17 diz o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Tá? Ou seja, um presbítero, alguém que está responsável por uma congregação, ele merece o quê? Dupla honra. Isso pode ser em salário, pode ser presentes. O próprio Deus honra esse homem aqui porque ele está ensinando a pregação. Através da pregação, está ensinando a palavra. Então, a pessoa dessa aqui é digna de honra. Tá? Como dizem em Lucas, eu esqueci a referência, mas fala: todo trabalhador é digno de seu salário. Tá? Acho que deixa eu ver aqui, gente. Lucas 10:7 fala sobre isso. Então a pessoa está ali ensinando a palavra, está ensinando aos irmãos, ela é honrada por Deus. Eu vou contar algo aqui, vou contar uma experiência. Vou contar uma experiência a vocês. Esse ano eu fui fazer a obra de Deus lá em Minas Gerais. A gente foi orar numa empresa e a pessoa que nos levou pagou tudo, nos deu de presente, né, a viagem. Para mim, para Keila, para Hannah. Porque além dos momentos de oração lá, depois a gente teve alguns passeios. E teve um momento que Deus falou comigo. Deus falou comigo: Daniel, você lembra das lives que você está fazendo? As lives ao meio-dia, você está ensinando ao meu povo. Você está ensinando a palavra de forma correta. E eu estou te honrando. Então veja como Deus falou comigo. E quem está sabendo disso aqui é você que está assistindo, tá? Não conto isso a todo mundo. Mas você que está aqui na minha live, está assistindo, você está querendo... Creio que alguns irmãos aqui buscam a palavra de Deus, querem se aprofundar, querem aprender mais. Então, eu digo, você está no lugar certo. Tá? Tem muitos pregadores bons na internet, mas também tem muita gente enganando. E eu estou aqui comprometido, passando a palavra de Deus para você na íntegra. A gente está lendo. O que eu estou lendo, eu já estou passando para você. E Deus falou isso comigo. Por quê?
Muitas vezes a honra não vai vir de pessoas, mas a honra vem do Senhor. Então ele honra aqueles que estão pregando a palavra. Olha o versículo 19: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. O que isso aqui quer dizer, gente? Tem gente aí que ensina que deve ser corrigido no particular, não é isso? E elogiado em público, mas a Bíblia aqui diz, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Ou seja, quando a gente vê que alguém foi repreendido publicamente, e Deus sempre repreende porque ama. O pai, ele só disciplina porque ama. O pai disciplina porque quer cuidar, não para envergonhar. Preste atenção nisso. Deus envergonha os inimigos. Os filhos Deus não envergonha, mas ele corrige. E quando a gente vê alguém ser corrigido numa situação, o que é que a gente faz? A gente já aprende para não cometer o mesmo erro. Então, na obra do Senhor, e isso aqui é bíblico, qualquer um que duvidar pode vir me questionar, que eu vou mostrar em amor aqui na Bíblia. Se errou, tem que ser repreendido publicamente, para que outros aprendam e não cometam o mesmo erro. Porque se estiver escondendo, não há nada oculto que não seja revelado, tá? Ok, gente? Por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo já errou muitas vezes. Paulo foi corrigido, expôs ali que ele era o maior dos pecadores, entendeu a graça de Jesus, mas ele está dando a direção, não deixa nada escondido. Ok? Vamos ler aqui, versículo 22, 1 Timóteo 5, 22. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Ou seja, impor as mãos, está ungindo pessoas. A gente fica sabendo de tanta gente que é ungida com precipitação, muita gente aí está sendo ungida de forma precipitada, e Paulo diz aqui, não se precipitem em impor as mãos sobre ninguém. A gente tem que ungir as pessoas, tocar nas pessoas, dar cargo às pessoas, quando for direcionado pelo Espírito Santo, porque quando a gente se precipita, isso pode dar um grande problema lá na frente. E diz aqui, não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Ou seja, vai ter momentos que pessoas vão estar numa mesa fofocando, falando besteira. Tem pessoas que vão estar pecando. Não participe. Conserve-se puro diante de Deus. Você não é mais criança, então você sabe o que Deus aprova, o que Deus não aprova. Amém? Então conserve-se puro em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá. Versículo 24. Diz o seguinte: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são não podem permanecer ocultas. O que é que ele está querendo dizer aqui? Os pecados de algumas pessoas você vai ver logo de cara, vai aparecer logo. Tá? Mesmo antes de acontecer uma situação para ser julgado, já aparece logo. Já tem outros pecados que vão aparecer depois. Da mesma forma que quem faz uma boa obra é evidente. O povo já nota logo, meu irmão. Você quer se comprometer com a obra de Deus? Você quer se comprometer com a verdade, em fazer o bem? Então faça. Faça a obra do Senhor, faça o bem. Não esteja em pecado, que isso vai ser evidente, todos vão perceber. Todos vão perceber, tá? Agora sim, as obras que não são boas não podem permanecer ocultas, tá? Ou seja, tem gente fazendo coisa errada aí, irmão, não se preocupa, Deus vai julgar, mas a gente
como cristão, se a gente está vendo que algo está errado, a gente tem que conversar com a pessoa, a gente tem que alertar. A gente não pode deixar que obras erradas permaneçam de forma oculta. A gente tem que fazer a nossa parte. Principalmente quem diz que ama o irmão. Se você ama seu irmão, você vai corrigir, você vai conversar com ele, ou você vai permitir ser corrigido, tá? Então presta atenção. Fica ligado no céu, porque Deus não quer que você esteja em pecado, Deus não quer que você esteja errando. Apesar de saber que não somos perfeitos, que vamos falhar muitas vezes, mas a gente não deve permanecer nos mesmos erros. É mudar, gente. E quando eu falo mudar, não é mudar de erro, não. É mudar de nível mesmo. Ó Senhor, eu não quero viver te desagradando. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero falar a verdade. Eu quero amar meu irmão como eu amo a mim mesmo. Tá? Por isso que eu digo, ó, Timóteo é um exemplo maravilhoso. É um jovem líder que era um homem de bom testemunho e recebeu orientações de Paulo. E a gente está aqui pegando carona. Ele orientou Paulo orientou Timóteo em tantas coisas, e a gente está aqui, ó, aprendendo, recebendo de Deus através da vida deles. Então, ó, valendo Timóteo, leia essa carta, passo a passo. A gente viu como tem que ser um bispo, um diácono, presbíteros, que ensinam a palavra, devem ser honrados. A gente viu tudo isso aqui. Então eu desejo o melhor de Deus para a sua vida. Essa live agora foi mais curta, tá? Mas amanhã, sexta-feira, a gente vai estar junto aqui, em nome de Jesus, ok? Que Deus te abençoe, fica na paz. Uma ótima noite, um ótimo momento aí de descanso. E amanhã, sexta-feira, espero você aqui ao meio-dia para a gente ler 1 Timóteo, capítulo 6. Vai falar aqui sobre o amor ao dinheiro, sobre falsas doutrinas. Amanhã o negócio vai ser quente, tá? Que Deus te abençoe. Fica na paz.